Deus querido, nós louvamos pela vida do teu servo. O Senhor já ministrou o coração dele. Senhor, ele vai ser o arauto hoje para proclamar a tua palavra, Senhor, aqui nas regiões celestes. E nós queremos te pedir, Espírito Santo, Senhor, encha-o de unção para que ele possa transbordar. E, Senhor, nós possamos receber essa unção e levar a outros em nome de Jesus. Guarda a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu lugar. Obrigado, irmão. Bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Dia abençoado, né? Você já agradeceu a Deus porque está um fevereiro mais ameno? Chovendo no final do dia, está gostoso, né? Eu queria mostrar para vocês uma bênção. O irmão Gilson. Fica de pé, meu querido. Fica. O irmão Gilson é nosso irmão em Cristo. Está caminhando com a gente aí. Bem recebido pela família Rocha Eterna, meu irmão. Nós temos aí irmão Barbudinho, que estava viajando. O Barbudinho, irmã Elza. A Elza lembrava quem era. Está do seu lado, irmão. Ai, glória a Deus. Oh, Jesus é tão forte que ele conseguiu trazer a Sandra. Não é, irmã Sandra? Ali, a Janice, meu Deus, olha. Ângelos e querubins foram lá buscar a Janice. Laurides estava no meu sonho durante a noite, Laurides. Estava orando por você, meu Deus. Esse negócio do Senhor acordar a gente de madrugada não é fácil, não. Mas, irmã, você estava na minha cabeça desde ontem, eu estava orando por você. Deus vai te abençoar, amém? Amém. Irmãos, nós somos gratos ao Senhor por tudo. Também, nosso irmão Magrinho, Wilson, também está aí, ó. Já pôde nos abençoar, enviar a bênção lá para, né? Lá para o Irã, amém? Gente, a nossa oração alcança outras regiões, outras nações. A gente precisa orar, amém? Eu queria te dizer, hoje está a Rayane aí também. Rayane, tudo bem, Rayane? Linda como sempre, bênção de Deus. Eu queria abrir uma chave, rodar uma chave na sua vida hoje. Amém. Abençoar para que você não seja mais o mesmo. Mexe com o seu irmão do lado e fala para ele, se prepara. Porque você não vai ser mais o mesmo. Fala para ele assim, deixa de ser chato e deixa eu participar do culto. Não me incomoda não quero ouvir a palavra, amém? Amém, glória a Deus. Eu queria que você repetisse comigo uma oração de entrega. Fala comigo, fala assim, Senhor, nesta hora, eu entrego a minha mente cativa ao Senhor Jesus. Fala comigo, que nada venha atrapalhar a tua ministração na minha vida, na vida da minha igreja, no nome de Jesus. Que todo espírito maligno que se levantou contra este momento, seja ele impedido, amordaçado, amarrado e levado para longe, no nome de Jesus. Amém. Você concorda e diz amém. Aplauso para Jesus, está tudo certo, né? Eu fui numa igreja uma vez e disseram que tinha que aplaudir o pastor. Eu falei, não, para com esse negócio, irmão. Para com esse negócio, que os aplausos são para o Senhor. Só Ele é digno, amém? Só Ele é digno de receber. Eu queria dizer para você que todos nós temos uma identidade. Temos ou não temos? Alguns tiraram do Detran, outros do Instituto Félix Pacheco, os mais antigos ainda pegaram o Pereira Faustino. Meu Deus do céu, tem que renovar essa identidade, irmão. Pereira Faustino já não é há muitos anos. Entendeu? Tem que renovar. Eu lembro de um irmão que entrou na igreja há muitos anos, hoje ele está morando em São Paulo, ele era um engenheiro, mas o diabo brincou com a vida daquele homem.
brincou com a vida dele, fez o que quis, e ele viciado em drogas, se afastou da família, sabe, mudou a fisionomia dele, fisionomia. Eu não sei se você sabe, mas quando você vem à igreja, o Senhor está alegrando o seu rosto. A palavra diz que o Senhor aformoseia o rosto. Aí, você entra feio e sai bonito. Está vendo? Então a misericórdia do Senhor. Mas aí esse rapaz, ele queria ajustar a sua vida, não conseguiu. Ele conheceu Jesus. Conheceu Jesus e o Senhor mudou a sua vida. De tal forma que ele mesmo testemunhado, eu tive que fazer uma nova identificação. Uma nova identidade, porque ninguém, a pessoa olhava para mim, olhava para a identidade, não, esse aqui não é você. De tão diferente que ele ficou. O Senhor formosou o seu rosto, né? E ele ficou diferente. Hoje ele é casado, tem filhos, trabalha direitinho, é um servo do Senhor, está morando em São Paulo. E eu quero te dizer que o Senhor é capaz de mudar a nossa vida. Aleluia. Agora tem coisa que o Senhor não faz. Por quê? Por quê? Porque é impossível para Ele? Não, porque Ele deixou para você fazer. Tem coisa que Ele deixa para nós fazermos, né? E muitas vezes a gente precisa de um despertamento. Fala para o seu irmão, desperta, irmão. Desperta tu que dormes. Amém? Então eu preciso, às vezes eu estou vindo à igreja, eu falo com os irmãos, eu venho à igreja, eu participo do culto, mas assim, eu saio com a sensação de que nada aconteceu. Se é assim, irmão, a gente tem que fazer uma oração forte sobre você, porque todos os momentos em que você reúne, aliás, isso aqui, ó, não é a igreja. Nós somos a igreja. Então você não vai à igreja, você vai se reunir com a igreja. Amém? Então a gente precisa entender que quando nos reunimos, pode ser aqui, pode ser debaixo de uma árvore, como a gente fazia no retiro, né? Lá na irmã Silva fazendo culto embaixo da árvore. A irmã Silva agora está no culto lá, né? Direto na presença de Deus, nos deixou aqui, está na bênção, mas veja, onde estivermos, o Senhor está presente. Eu não estou dizendo com relação àquele texto que fala que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles, né? Não é isso não. Porque esse texto ele está falando com relação à administração de um conflito. Se você pegar o texto e ler um pouquinho acima os versículos, você vai ver que havia um conflito e o Senhor está no meio dele. Porque no meio de crente tem que ter o Senhor. No meio de cristão tem que estar o Senhor. Por isso que Paulo, lá em Coríntios, ele aconselha a gente não entrar em contenda com os irmãos perante infiéis. Ou seja, não entra na justiça contra o irmão, não. Entendeu? Porque ele é filho do mesmo pai. Deixa que o pai resolve com ele. Amém? E se a gente não seguir os preceitos da palavra, nós somos prejudicados. E a palavra de Deus, ela nos desperta. A palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos anima. Francine, tudo bem, Francine? A lindinha está aí? Então, a palavra de Deus nos exorta, ela nos anima, ela nos força a mudar o caminho. Mas se eu não leio a palavra? Se eu só venho na igreja, eu ouço, porque, irmão, você está aqui uma delícia, né? Você está louvando ao Senhor, o ambiente está cheio da presença de Deus. É uma delícia, mas quando você sai lá fora, irmão, é briga, é faca com faca, é bala com bala. Estou falando em nível espiritual, em nível de relacionamento também. Né? Você sabe, às vezes dentro de casa é difícil. Dentro de casa. Mas o Senhor, quando Ele entra em nossa casa, Ele traz paz. Eu e Patrícia dizemos que nossa casa se chama Yahvé Shammah. O Senhor está ali. Sua casa pode se chamar assim também? Deus vai estar na tua casa todos os dias. Você tem que falar, Senhor, entra aqui, tu és bem-vindo, fica, Senhor, fica conosco. Tem até um louvor que fala assim, vem me visitar hoje aqui. Nada, Senhor, tu não visita, não, mora aqui comigo. Entendeu? Então eu queria que você, nessa manhã, você pudesse virar uma chave na tua vida cristã. Uma chave. E olha só, uma vez virado, você não pode voltar. Amém. Senão você tranca. É uma chave para abrir a tua vida, para você compreender. Aleluia! Chegou Juarez. Já vem com alvo na camisa, assim, você é alvo das orações.
Nádia, Samuel é trabalhador do Brasil. Bem-vindo à casa do Senhor. Amém, queridos? Então, olha só, eu quero ler um texto com vocês, falar um pouquinho sobre ele, depois a gente vai orar, que hoje a gente vai passar óleo em todo mundo. Tá bom? Porque, olha, o que a palavra de Deus fala em Isaías 10:27, que o jugo é despedaçado por causa da unção, né? E também fala que a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Então, faz parte, a oração associada à unção faz o seu efeito, né? Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10. A gente já usou bastante esse texto, especialmente falando sobre libertação. E normalmente a gente precisa entender, eu falei com você que você tem um RG, né? Mas o RG espiritual não é com aquele que você guarda na sua carteira, não. É aquele que você guarda no seu coração. E ele precisa estar vivo e funcionando. O mundo espiritual tem que olhar para Solange e sair batido. Você vai andando em meio às trevas e as trevas vão sendo dissipadas. Porque você é luz. Amém? Você não é luz? Você transporta a luz. Haverá um momento em que o sol não será mais necessário. Nós estaremos perante a luz que ilumina tudo, até os pensamentos e as intenções, né? Então, Lucas 10, você achou? Diz amém. Então pula lá, pastor, versículo 17. 17, 18 e 19. Se você puder ficar de pé, é bom. Se não puder, amém. Eu sempre falo que Deus, ele é tão bom, que ele fala com a gente até quando a gente está no banheiro. Você está ali sentado, meditando profundamente, naquele momento, né, singular. Mas aí o Senhor cisma de falar com você, e aí? Você vai dizer, não, Senhor, agora não. Fala, Deus, pode falar, Senhor. Aleluia. O teu servo ouve, qualquer momento é o momento. Porque Deus, ele tem que ser íntimo nosso. É verdade. Amém? Então eu preciso puxar o Senhor. Senhor, vem comigo. Caminha comigo nessa terra. Aí você vai para o banheiro, ele vai também. Né? Lucas 10, 17 fala assim, ó, então regressaram 70 possuídos de alegria. Fala comigo, eles estavam possuídos de alegria. Possuídos de alegria. Que o Senhor faça isso com você hoje. Olha lá, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem. Eu vou ler aqui na tela para a gente ler juntos, porque às vezes a versão é diferente, né? E voltaram 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder. Algumas versões falam poder, outras autoridade, mas é controle. Amém? Para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Quanta força, irmão? 10%, né? Toda a força do maligno. E nada vos fará dano algum. Amém. Pode se sentar. Que palavra poderosa, não é? Que palavra poderosa. Aqueles homens, 70 discípulos, saíram para evangelizar sozinhos, não foram? De 2 em 2, e o Senhor ia com eles. Lá em Marcos 16 fala que o Senhor ia cooperando com eles com os sinais que se seguiam. Então o Senhor não quer te usar, Ele quer que você se manifeste. Ele quer que você seja útil. Amém? Às vezes a gente pensa, Senhor, me usa. Não vou te usar não, você já tem o que você precisa. Você já tem, eu já te dei. Né? Deu ou não deu, gente? Amém. A palavra não fala que o Senhor foi aos céus e deu dons aos homens? Você recebe ou não? É para você. Se você não pegar, fazer o quê, né? E aí, eles voltaram com muita alegria. Muita alegria por quê? Porque o trabalho frutificou. Porque até os espíritos malignos obedeciam a eles. Até os demônios. Você sabia que tem crente que tem medo de demônio? Você sabia? Eu lembro de um pastor muito querido lá de São Paulo, o pastor José Emílio Cardoso, que ele falou que ele estava pregando uma vez no auditório e subiu um homem 2 metros de altura, fortão,
Ele falou: Senhor, se for maligno, repreende no nome de Jesus. Se não for, vou dar um pescotapa nele. Porque ele vinha pegar. Mas aí quando ele falou assim, o homem caiu no chão endemoniado. Você entende? Então, nós precisamos ter esse discernimento. Mas às vezes falta um pouquinho de discernimento. A gente clama ao Senhor, irmão. O importante é que nós temos acesso à presença de Deus. E aqueles homens voltaram contando as maravilhas, o que estava acontecendo. Você imagina os discípulos saindo e curando os enfermos, libertando os oprimidos, os cativos do diabo, né? Fazendo maravilhas em nome de Jesus. Aí Jesus dá uma palavra para eles que assim, parece que é fora do contexto. Pastor, bota o versículo 18 aí. O que está escrito lá? E disse-me: eu via Satanás como um raio cair do céu. Jesus, ele fala isso e ele dá uma chamada nos seus 70 discípulos, porque ele devia dar uma chamada hoje nessa cambada de pastor que tem aí, entendeu? Porque essa palavra serve para nós todos, não só pastores, mas toda a igreja, porque o poder e a autoridade está na mão da igreja. Não está exclusivamente na mão do pastor, não, está na mão da igreja. Viu, Solange? Por isso que quando você vai caminhando, as trevas vão dissipando. Entendeu? Mas Jesus falou: vi Satanás cair como um raio. Jesus falando isso, porque o Senhor deu um peteleco nele. Ele se encheu de orgulho, de vaidade, de soberba e foi querer ser semelhante a Deus. Por que semelhante? Porque mais do que Deus não tem nada. Então ele quis ser semelhante a Deus e levou um peteleco e caiu como um raio. Imagina que dedo é esse, né? E o Senhor derrubou, mas Jesus estava falando para os discípulos: ó, baixa a bola, se acalma, se controla, porque eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e todo o poder do maligno, e nada vos fará dano algum. Só que muitas vezes a gente se enche com tanto poder. Foi o que aconteceu com Lúcifer. Se encheu com tanto poder, com tanta autoridade, tanta majestade. A Bíblia fala que ele era lindo, né? Que havia sons de tambores e de pífaros e de não sei o que mais. Nele, ele emitia sons, né? É uma orquestra ambulante. E ele estava com autoridade diante de Deus. Deus o levantou assim. E aí o que ele fez com a autoridade que o Senhor lhe deu? Presta atenção nisso. Porque a autoridade está sobre vocês, Juarez. Sobre cada um de nós, Imanai. A autoridade está sobre nós. Mas eu posso me acovardar e ficar com medo. Ou eu posso encarar e resolver a questão. Ou eu posso ainda me ensoberbecer e achar que fui eu que fiz. Não é? Tem gente que tem o poder e não sabe que tem. Você quer ver? Vou te dar um exemplo. Moisés chega diante do mar, o exército de Faraó atrás, o povo cantando, gritando, trouxe a gente para morrer aqui. Ele mesmo falou com Deus: Senhor, o Senhor nos trouxe aqui para morrer? Aí o Senhor fala para ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mas o Senhor está mandando entrar dentro d'água? Não, o Senhor está mandando entrar no caminho que Ele vai abrir. Você está entendendo? É o nosso tema deste ano, que o Senhor vai abrir, vai colocar caminhos no deserto e rios no ermo. Entendeu? Então, ou seja, situações difíceis que vão surgir, o Senhor vai dar o escape, o Senhor vai dar a saída, o Senhor vai dar a solução. Isso já foi profetizado. Mas olha, não podemos permitir que a soberba aconteça. Ah, mas que soberba é essa, pastor? Eu posso olhar para uma pessoa que não é cristã e falar: eu sou crente e você não é. E achar que eu estou por cima da carne seca. Eu sou o dono da cocada preta. Não é não? Não. Eu posso olhar para um outro tradicional e dizer: por que você não se converte a Jesus? Eu já ouvi gente falar isso, gente. Estou falando que eu já ouvi. Ou aquele pentecostal que fala em línguas, chega para o outro: eu falo, você não fala. Parece coisa de criança, né? Eu tenho, você não tem. Não é? Então, você não percebe: ah, eu tenho um título, você não tem.
Jesus, quando olha para nós, ele não faz separação, não, irmão. Somos todos iguais perante ele. Aleluia! Entendeu? Só que muitas vezes nós permitimos que a soberba tome conta. Você quer ver alguém que tinha um relacionamento com Deus, caiu? Eva e Adão. Não é? Tem gente que fala assim, não, eu estou na presença de Deus. Outro dia encontrei um irmão aqui na rua, Marcelo Dodoro, e aí ele tinha voltado para o Senhor e ele falou assim, eu nunca mais vou sair da presença de Deus. Eu falei, fala assim não, querido. Fala assim, o Senhor vai me segurar e eu vou permanecer na presença do Senhor. Aleluia. Não é na tua força, é na força do Senhor, porque muitas vezes nós manifestamos a soberba, a vaidade. O pastor Hélio estava falando sobre soberba hoje na escola dominical. Eu falei, irmão, podia pregar logo uma vez. Estou pensando ali, né? Mas, olha, que coisa tremenda. Jesus, ele fala, o primeiro soberbo desceu como um raio. Está entendendo? Então, ó, respira fundo, se acalma, porque Deus vai manifestar o seu poder na hora necessária. João 14:21 fala isso, né? Aquele que tem os mandamentos do guarda, no final ele fala assim, eu que manifestarei a ele. Então o Senhor, ele vai estar mostrando para você, ele vai estar se exibindo para você. Fui eu, irmã, eu, Ivete, que fiz. Você está achando que foi você? Não fui eu, Gilson. Está entendendo? Então muitas vezes você toma uma decisão e fala, tomei a decisão acertada, mas você não sabe que o Espírito Santo está aqui falando com você, ó, faz assim, assado, você vai dar certo. Entendeu? Então somos conduzidos diariamente, porque foi promessa. Estarei convosco todos os dias. Quantos dias, gente? Todos. É só em 2026, né? Não. Todos os dias até a consumação do céu. E quando terminar tudo, o que vai acontecer? A gente vai estar para sempre. Eternidade. Quantos anos tem uma eternidade? Não tem não dá para contar, né? Eu falo para os irmãos que daqui a pouco eu vou parar de contar a minha idade, né? Porque vai chegar uma hora. Mas os discípulos estavam alegres. E Jesus, ele colocou essa palavra para que eles pudessem se conter e observar que o poder emana de Deus, vem da parte de Deus. Amém. É o Senhor quem nos dá, é o Senhor que manifesta. Ah, mas eu tenho visões. É o Senhor que está te mostrando. Ah, eu curo enfermo. É o Senhor que está operando através de você. É verdade, Jesus. Entendeu? Aleluia. Eu liberto os cativos. Fica quieto, é o Senhor quem está libertando. Ele é o libertador. Conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Então muitas vezes a gente lê e a gente se empolga. Eu me empolguei, irmãos. Quando eu comecei a trabalhar com libertação, misericórdia, eu me senti fortão. Me senti fortão, meu Deus. Os demônios estão igual a esses discípulos. Estou me sentindo tal. Entendeu? Aí o Senhor me deu uma banda, bem dada, para que eu pudesse entender. O poder não é teu. Ele está em você, mas ele não é teu. E eu acho interessante porque o Senhor, ele manifestava antigamente em momentos isolados. Não sei se você vê. Moisés foi lá, tocou com o cajado na água e o mar se abriu e eles passaram, a Bíblia fala, com o pé seco. Então secou mesmo. Né? E eles passaram. Agora, há outros momentos, como por exemplo com Sansão, o homem foi revestido, Deus fez uma aliança com ele, não fez? Você não vai cortar cabelo, né? Você não vai beber bebida alcoólica. É por isso que eu penso, irmão, que eu acho que Deus não se agrada que a gente beba bebida alcoólica. Eu vou dizer para você que a Bíblia não condena a bebida alcoólica, ela condena a embriaguez. Porém, se Deus faz aliança para um não tomar bebida, porque o poder de Deus estaria nele, então eu acho que a bebida nos rouba algo de Deus. Se a gente pensar logicamente, não é? A gente chega nesse ponto. Então, irmão, toma um cambuchá, toma um refrigerante. Refrigerante toma não, refrigerante faz mal. Mas faz um suquinho para você, entendeu? Então a gente precisa entender. Sansão, ele estava ali na presença de Deus, e cheio do poder de Deus, e tinha uma força sobrenatural. E quando eu falo de Sansão, eu lembro de Samar, que era um dos valentes de Davi.
que defendeu um campo de lentilha. Se fosse eu falava, mata tudo, que eu nem gosto de lentilha. Entendeu? Mas se Patrícia faz lá em casa, eu como, porque vamos lá, vamos comer, nós estamos aí, né? Vamos comer, mas eu não gosto. Mas ele defendeu o campo de lentilha sozinho. É um poder sobrenatural, gente, contra um exército. Nós não estamos falando contra homens que passam aí na rua toda hora, estamos falando contra um exército. Homens treinados em guerra. Um homem derrotou. Teve um valente de Davi que diz que lutou tanto que a mão ficou pegada à espada. Eu imagino ele abrir a mão e a espada não cair. Né? E tanto que aquele homem lutou. Aí chega Sansão, cabeção, se achou cheio, poderoso, começou a brincar com aquilo que Deus deu. Verdade. Rompeu a aliança com Deus, se relacionou com uma mulher que não era do seu povo, contou para ela o seu segredo, a sua aliança. Irmão, você conta a sua aliança para aquilo que Deus fala com você no secreto, fica quietinho, conta não. Tem coisa que Deus fala para mim que eu não falo nem para a Patrícia, é uma coisa minha com ele. E quando eu entro lá no meu quarto, eu fecho a porta, eu falo, minha esposa, não bate aqui não fala agora comigo não, pega o celular, bota ele no modo avião, não quero falar com ninguém, que agora é eu e Deus. Entendeu? Você precisa ter esse momento com Deus, chamar você para essa intimidade, porque para você usar essa chave que você vai receber hoje, aliás, eu vou dizer que você já recebeu, só ainda não botou no teu chaveiro, né? Você ainda não botou, a chave está lá, né? Mas Sansão foi e entregou seu segredo. O que aconteceu? Caiu, perdeu tudo que tinha recebido de Deus. Mas Deus é tão bom que ele fez uma oração: Senhor, mais uma vez, permita que eu seja renovado no teu poder, mais uma vez, que eu possa vingar o Senhor. E aí o que aconteceu? Ele matou mais na sua morte, a palavra fala assim, mais na sua morte do que na sua vida. Entendeu? Porque Deus se renova, Deus te renova, e hoje é dia de renovação, porque nós precisamos entender que a palavra está em nós. A palavra está em nós. Quem é a palavra? O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Antigamente Deus usava pessoas isoladas com poder sobrenatural. Hoje não. Hoje não. Aí eu queria chamar a sua atenção. Porque se hoje é diferente, por que é diferente? Quem pode me ajudar? Por que é diferente hoje dos homens antigos? Não sei, não quero saber. Porque o Espírito vinha sobre a pessoa. Hoje o Espírito está dentro de nós. Amém. Glória a Deus. Está entendendo? Então não podemos ser os mesmos. Não podemos nos acovardar. Não podemos, porque o Senhor não dá o Espírito sob medida. Ele derrama muito. Ele faz muito. E nós precisamos entender isso, né? Teve outra pessoa que pensou que tinha e não tinha esse poder. Lembra dos filhos de Cefas? Lembra? Foram encarar uma pessoa manifestada, um demônio. Eu os conjuro em nome do Jesus que Paulo prega. Aí o demônio falou: eu conheço Paulo, mas você quem é? Está entendendo? Quando a pessoa não tem uma identidade espiritual, ela não consegue vencer não, irmão. Ela não consegue. Porque nós estamos lidando com seres espirituais que tem uma força descomunal. Uma vez eu estava trabalhando com um rapaz magrinho e ele manifestou um demônio nele e eu fiquei em cima dele assim, falando com o demônio. O rapaz se levantou e me levantou junto. Eu falei: mas como esse camarada tão magrelinho está me levantando? 96 quilos em cima dele, levantou com facilidade. Porque a gente não tem noção de como é a realidade espiritual. É verdade. Você está entendendo? Mas eu preciso entender que há uma realidade espiritual que eu preciso viver. Qual é a realidade? Qual é? Eis que vos dou poder, ou eis que vos dei poder. Eis que vos dei. Dei ou não dei? O Senhor fala que deu.
não é? Autoridade, controle, domínio. Lá em João fala que o Senhor vai se manifestar em nós, se manifestar a nós. Tiago 4, 5 e 7, se o pastor quiser botar aí. Porque para usar este poder, para viver, né, com essa chave acionada, eu preciso seguir alguns princípios. Amém? Presta atenção nisso. Eu preciso seguir os princípios. O primeiro texto que eu quero ler é de Tiago. Achou não, pastor? Diz assim o texto, ó, Tiago 4, versículos 5 a 7. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós, que em nós habita, tem ciúmes. Antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí ele fala uma chave muito boa: sujeitai-vos, pois a Deus, e ele fugirá de vós. Não há como eu resistir ao diabo sem antes eu ter me sujeitado a Deus. Eu preciso estar debaixo da vontade de Deus. Amém? Eu preciso compreender isso. Como é que eu vou estar debaixo da vontade de Deus? Como é, gente? Ó, vou aprender com a palavra. Vou aprender com a palavra. Por isso que é importante você ler a palavra. Uma das maiores dificuldades que nós temos hoje, como igreja, eu não estou dizendo exclusivamente aqui, mas a igreja do Senhor, é que o povo não lê a palavra. Até os católicos não leem. Porque se lessem, saberiam que não pode adorar uma imagem de escultura. Não é não? Então, a gente não lê a palavra e é falado, tem escola dominical, domingo de manhã, e é o menor grupo na escola dominical. Pastor, é fazer uma oração forte, né, para Deus libertar, soltar as correntes. E a escola tem edificado os que têm vindo, mas muita gente não chega a tempo. Irmão, por que será? Eu vou orar ao Senhor para te dar condição de você comprar um despertador, para você vir cedo para a casa do Senhor, para que você possa ser edificado. Amém? Não é para ver o pastor Hélio, não. Estava vendo que ele vai estar aqui, mas é para você ser edificado. Olha, aqui tem uma biblioteca. Tem um monte de livros aqui que pode edificar a tua vida. Procure a pastora Patrícia. Mas, gente, a gente não tem hábito de leitura. Não temos hábito de leitura. Isso é um mal do povo brasileiro. É um povo, desculpa a expressão, ignorante. Não estou agredindo, mas ignorância é falta de conhecimento. Não é? Então a gente precisa aprender o que a palavra diz. Como é que eu vou me sujeitar a Deus? Eu vou, ao ler a palavra, eu compreendo a palavra, porque Paulo diz que iluminou os olhos do nosso entendimento, né? Então eu compreendo a palavra e eu passo a obedecer. 4 letrinhas só. Obedecer. Né? Quando você obedece a palavra de Deus, a vontade de Deus, a tua vida começa a ter transformação, mudança, começa a sofrer mudança, né? E aí você, quando entende a palavra, presta atenção nisso que eu estou dizendo, quando você entende a palavra, você não só muda, mas você começa a mudar o mundo ao seu redor. Família, vizinhos, cidade, bairro, cidade, né? Estado, país. Ô irmão, você está vendo essa obra que está acontecendo em Niterói, São Gonçalo? Isso é resposta de oração. Resposta de oração. Quantos anos, quantos governos nós vivemos aqui e nada disso acontecia? Começamos a orar pelas nossas cidades e Deus começou a mudar. E vai acontecer muita coisa ainda aí. Mas vai aparecer uns podres aí no meio do caminho aí, tá? E sempre, né? Você começa a mexer, você sabe que fede, né? Mas aí o Senhor fala assim, ó: pisará serpentes e escorpiões. Apocalipse fala da antiga serpente, né? Também lá no Éden, a serpente apareceu lá. E a serpente apareceu lá e levou Eva na conversa. É assim que Deus disse: morrerás se comer desse fruto? Não, você não vai morrer, não. Estou colocando as minhas palavras, tá? Porque Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. É o mesmo pecado que ele cometeu. Ele levou a humanidade ao mesmo pecado, queria ser como Deus, né? E aí o que aconteceu? Eva caiu. Eu sempre falo sobre isso, irmãos.
e faço uma brincadeira, né? Comparo o ovo e a galinha, quem nasceu primeiro? Porque não é possível, olha só, nós nascemos e nós temos uma capacidade intelectual e nós desenvolvemos nosso intelecto, né? Estudando, não é isso? A cada dia aprendendo coisas novas, mas Adão, ele não nasceu, Eva não nasceu, eles foram criados, ainda brinco com os irmãos, eu acredito que nem umbigo ele tinha, né? Porque ele não nasceu, ele foi criado por Deus. E eu ainda digo para você que Deus fala: água produza todo tipo de animais, terra produza todo tipo, mas quando foi fazer o homem, o Senhor pegou com as suas mãos. Aleluia. É uma coisa muito pessoal. E aí a serpente estava ali, o Éden, e também vai contar lá no Apocalipse sobre ela, né? E possivelmente caminha aí na rua e você tropeça nela às vezes, né? Porque lá em Gênesis 3, a palavra de Deus fala: como é que fala? Sobre a serpente e a mulher: esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? O Senhor está falando que a igreja vai ferir vai ferir, pisar na cabeça da serpente, mas fala também que ela vai morder o calcanhar. Por que isso? Porque o Senhor já sabia que alguns vacilos a gente ia dar, se a gente não ia usar a chave que Ele nos deu. Mas o Senhor lança sobre os discípulos, e atingiu nós aqui hoje, Ele lança e fala assim: pisarás serpentes e escorpiões. Sabe o que a serpente significa? Espírito de engano e sedução. Vou te dar exemplo, já te dei um da Eva, vou te dar outro. A briga que nós ficamos aí entre Bolsonaro e Lula. Tem gente que dá briga até hoje. Fala do meu político não, que eu sumo na tamanquinha. Entendeu? Gente, nós somos seduzidos. Há uma sedução. A gente não percebe que está seduzido. Nós permitimos que o espírito de engano e sedução assuma o nosso controle. O controle que o Senhor nos deu. E nós partimos para cima. Eu sei de caso de família que separou por causa de Lula e Bolsonaro. Igrejas, discussões dentro de igreja, igrejas divididas. Ainda hoje tem igreja dividida, tem gente falando mal de Lula, outra fala mal de Bolsonaro. Irmão, pelo amor de Deus, o nosso partido é do céu. Aleluia. Amém? É o nosso Deus que tem o controle de todas as coisas. Amém. Se ele quis o Lula lá, o Lula vai ficar lá até o Senhor tirar. Se for Bolsonaro, foi por... Está entendendo? É Deus no controle. O que nós precisamos aprender é orar para que o Senhor venha nos dar homens comprometidos com a sua palavra. Aleluia. Com a verdade da palavra. É isso que precisamos. E o Provérbios fala, né? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Serpentes e escorpiões. Ah, irmão, sou seduzida. Eu entro numa loja, eu preciso comprar uma calça. Eu saio de lá com 3 calças, 2 camisas, eu saio com gravata, eu saio com um cueca, eu saio com... Mas eu só precisava de uma calça. Eu lembro da Patrícia, né, Patrícia? Uma vez ela entrou era Marisa, acho que era Marisa, não sei. Sei lá. Aí ela entrou para comprar um negócio, era uma bermuda, estava com um braço cheio de roupa. Ela disse que o Espírito Santo falou com ele: para que isso aí? Não, você veio comprar o quê? Você veio comprar o quê? Aí você olha e fala: meu Deus, estou sendo levado a comprar o que eu não quero, o que eu não preciso. Amém. Graças a Deus. Você às vezes já tem, mas você quer algo melhor. Olha, presta atenção nisso. Você já tem, você quer algo melhor. Isso acontece também no casamento, tá? Você já tem um cônjuge, mas você quer um outro melhor. O seu está com defeito. Não, o seu veio com defeito de fábrica, algum problema. Ou com o tempo ele foi ficando defeituoso. Né? A idade. Pois é. Vai melhorando, né, irmão Deus? A gente tem que melhorar. Eu perguntei ao Hélio: e aí, tá melhor? Estou melhor cada dia. Eu falei: é isso aí, meu irmão. Glória a Deus. Todo dia tem que estar melhor, irmão. Entendeu? Então a gente pensa assim: eu estou com uma mulher de 50, vou desfazer dessa, pegar gordinho em 5. Você não sabe o problema que você vai arrumar, irmão? Está perdido. Depois você vai querer voltar para 50, mas já não dá mais. Está entendendo? Ontem eu estava no meio de alguns conhecidos meus, amigos de hobby. Aí minha esposa estava lá e falou: tua esposa? Eu falei: é minha esposa. Eu falei assim: 41 anos de vida conjugal. Eu falei com eles.
Aí ele falou, 41 anos, pô, graças a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Opa, chegou a turma pequena aí. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes a gente quer trocar por algo novo, mas o que o Senhor te deu é bom, irmão. Você só precisa saber lidar. Pô, você vai lá e compra uma máquina de lavar, mas você não viu o manual, como é que você vai usar esse negócio? Você vai estragar ela, tá vendo? Veio com defeito de fábrica. Mas não é o problema, é você não usou direito. Na vida cristã também é assim, o Senhor derrama sobre nós bênçãos. E quando eu falo isso, eu lembro de novo da pastora Isabel, que ela falava, eu estou me embaraçando na bênção. Porque, tipo assim, recebeu a bênção, mas está todo enrolado, não sabe como agir com aquilo que recebeu. Entendeu? Então é como se você pegasse uma faca, não é aquela não, viu, pastor? Mas pegasse uma faca e desse com uma criança. O que ela vai fazer? Às vezes você te pede algo ao Senhor, e o Senhor fala, uma vez, amor, eu abri meu coração para vocês, eu passou uma picape linda. Eu falei, Senhor, essa picape aí, eu só podia me arrumar uma dessa. Eu gostei dela, hein? O Senhor falou comigo aqui, você sabe quanto custa um retrovisor daquele? É verdade. Sabe quanto vale aquela lanterna? Eu falei, Senhor, deixa quieto esse negócio de picape, muda esse assunto, entendeu? Mas também não pode fazer o que eu fiz. Porque aí eu falei, bom, eu vou pensar baixo então. A palavra fala que o Senhor nos abençoa muito além do que pedimos. Mas aí eu passei por um Volks 67, verde Jujuba. E aí eu falei, Senhor, pode ser um desse. Adivinha qual foi o carro que eu arrumei? Verde Jujuba, da mesma cor, do mesmo ano. Porque o Senhor entende as nossas orações e o Senhor brinca com a gente. Tá? Deus tem senso de humor. Mas valeu, Senhor, usei bastante aquele Volks 67. Até passar para frente. Mas olha, experimente o Senhor. O salmista fala que nós devemos provar e ver que o Senhor é bom. Entendeu? Aí o Senhor nos livra. Olha que moça linda. E aí o Senhor vai e nos dá poder contra sedução. E nós muitas vezes não usamos esse poder. Presta atenção nisso. São espíritos que atuam na sedução, inclusive na pornografia, no sexo ilícito, na fornicação, outras coisas. Você pode botar um monte que eles agem em várias áreas, tá? E aí nós precisamos usar do poder que recebemos. Outra figura que o Senhor fala que o Senhor nos deu poder para pisar é escorpiões. Os escorpiões, não sei se você sabe, quando ele está encurralado, normalmente o pessoal joga fogo em volta do escorpião, e quando ele está encurralado, sabe o que ele faz? Ele vira o ferrão dele para cima dele e ele se mata. O escorpião representa espírito de suicídio e desespero. Espírito de desespero e morte. Quantos pastores morreram recentemente? Quantas pessoas tiram a sua vida diariamente? Olha as estatísticas. Está entendendo? E muitas vezes a pessoa está na igreja, mas não está com o Senhor. Presta atenção nisso, irmão. Porque eu posso estar na igreja, mas estar ausente do Senhor. Porque sabe o lugar que é real, se eu estou com o Senhor ou não? É lá na minha casa. É se eu tenho meu particular com o Senhor. E aí no meu particular o Senhor vai me mostrar lá o líquido. Aí eu vou, Senhor, olha ela, Senhor. Pega ela. Entendeu? Porque o Senhor, Ele nos leva a interceder pelos outros. E quando nós intercedemos, a gente é movido por um espírito de intercessão, conseguimos abençoar outros, mas só que a bênção passa por nós. E o Senhor nos livra de um desespero. Ó irmão, olha, a luta pode estar grande. A luta pode ainda ficar pior. E eu quero dizer para você, no nome de Jesus, que as coisas ainda vão piorar um pouco, até Jesus voltar. Tá? Amém? Está prestando atenção nisso? Ainda vão piorar um pouco. Então você precisa se agarrar com Jesus. Você precisa se agarrar. Estou falando que vocês estão olhando para a criança e não estão prestando atenção.
Porque na hora do sufoco, na hora do desespero, não é assim que a gente fala? Na hora do desespero, a gente já vi cristão falar isso: o Senhor se afastou de mim, o Senhor me abandonou. Sabe? A pessoa nem olha para trás e vê quantas coisas Deus fez em sua vida, como você era antes, como você está agora. Mas o desespero entra por quê? Porque chegou uma luta nova e está muito difícil, né? Muito difícil. Só que se você não despertar para esta realidade, o maligno ele vai te levar para a morte. Eu falei com vocês aqui, eu conversei com duas jovens, uma vez vieram vender o produto na igreja, e uma falou assim: eu tomei a decisão de fazer assim, eu não mexo com o diabo, ele não mexe comigo. Eu falei: mas onde que ele fez esse acordo com você? Eu não sei que ele faz esse acordo com os outros, não. Esse acordo aí é só teu. Você não sabe, mas ele está agindo na sua vida agora mesmo. Eu estou falando de Jesus para você e você não quer aceitar. Aí nós oramos, eu falei: posso orar por você? Pode? Pode, as duas moças. Aí eu orei, peguei o azeite, presta atenção, a unção, hein? Peguei o azeite, toquei aqui na mente dela e falei: Senhor, libera a mente dela. Tira toda a prisão da sua mente. Em nome de Jesus. Aí quando ela voltou, ela estava chorando. Quando terminei a oração, ela estava chorando. Aí eu falei de novo o plano da salvação, ela aceitou Jesus. A mente foi liberada. Você está entendendo? Aleluia. E eu quero que o Senhor nesta manhã libere a sua mente de tudo aquilo que possa estar aprendendo. Tudo aquilo, às vezes a religiosidade, né? Às vezes você é crente, mas tão crente igual Nicodemos, né? Aí Jesus fala para você: é necessário você nascer de novo, filho. Você tem que voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Não é necessário. 2 Coríntios, pastor, me ajuda? 2 Coríntios 2, 10 e 11. Vamos ler esse texto? Vai demorar, né? 2 Coríntios 2, fica logo depois do 1, pastor. Foi, graças a Deus. 10 e 11. E a quem perdoardes, irmão, ó, isso é uma prisão, hein? Falta de perdão é uma prisão. Sabe quem é atingido pelo mal ou falta de perdão? Quem não perdoa. É só quem não perdoa. Uma irmã uma vez estava com raiva de mim e eu nem sabia. Eu estou sendo atingido pela raiva dela. Aí eu falei com ela, fui conversar, falei: irmão, você me perdoa? Eu falei, não sei se eu contei com os irmãos, eu estava entrando no Guanabara, peguei um carrinho de compra e estou andando para entrar no corredor, para entrar no Guanabara. Um homem faz assim, ó, ele vai pegar um produto que está na bancada, ele estica a perna dele bate no carrinho. Ah, meu irmão, aquilo ali virou. Ele começou a falar, e nervoso, e estressado. Aí eu continuei, dei a volta com o carrinho e falei: eu machuquei o senhor? Eu bati na sua perna, machuquei o senhor? Ele: você machucou, não sei o que, o senhor me perdoa? Aí eu quebrei o ombro todinho. Ele falou: meu amigo, tudo bem. Ele já veio com a mãozinha esticada assim, eu vou apertar minha mão. Por quê? Porque, irmão, se eu fosse discutir com ele, o que eu ia ganhar? Foi ele que bateu a perna no carrinho, não foi eu que bati o carrinho na perna dele. Mas a gente precisa agir. Aí a gente está aprendendo, né? Paulo fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, sofridos e tudo mais. Então, eu preciso aprender a agir de uma maneira diferente. Ah, a pastora Bela falou um negócio para mim. Está engasgado aqui, pastor. Melhor cuspir esse negócio. Porque quem fica mal sou eu. Está entendendo? Quem fica mal sou eu. Aí você vai para a palavra diz assim, ó: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Oi. Olha que lindo. Se você perdoa, o Senhor também perdoa. Está entendendo? Olha lá. Porque o que eu também perdoei, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Paulo está falando, né? Paulo, inspirado pelo Senhor, está falando. Outro versículo, olha lá. Porque não ignoramos os seus? Esse é o grande problema. É que a gente ignora a movimentação de Satanás. Nós ignoramos. Você quer ver um negócio?
Eu estou falando, irmãos, eu gosto de contar testemunho de coisas que eu já vivi. Eu falei com o Senhor uma vez: Senhor, eu acho que estão tratando errado com o dinheiro da igreja. Eu vou entregar o dízimo, não. Eu vou distribuir para quem precisa. Falei com o Senhor. Sabe o que aconteceu? Eu passei a precisar. Porque o Senhor não mandou eu distribuir assim. Ele falou: trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha... Gente, olha só, Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele precisa da sua obediência. Nós precisamos nos mover em obediência, mas a mente muitas vezes está fechada, por isso precisamos ungir a mente, pastores, ungir a mente, para que a gente possa entender. Por isso que a oração fiz no início: Senhor, entrego a minha mente cativa ao Senhor. Porque se nós ignorarmos os ardis do maligno, ele vai agir e você vai falar: não, o Senhor me abandonou, não foi você que permitiu. Uma irmã falou comigo, um casal amigo meu, que falou assim: ele fala mal dela, ela fala mal dele, os dois já vêm de outro relacionamento, então tem os filhos de outro relacionamento. Aí um falando mal do filho do outro. Olha aqui, isso não presta, né, irmão? Não vai dar certo. Aí uma vez ela chegou aqui, estava conversando comigo e falou assim: eu tive um sonho que tinha um monte de demônio andando na minha casa e eu expulsava em nome de Jesus e eles não saíam. Eu falei: irmã, eles podem até sair, mas você está chamando de volta. Quando você fala mal do seu marido, você está abrindo porta para que eles entrem e eles nunca vão voltar sozinhos, eles vão chamar mais 7 piores. É isso que a Bíblia fala. Então, muitas vezes nós precisamos trabalhar a nossa mente e não ignorar os ardis do maligno. Amém ou não amém? Amém. Muitos perdem casamentos, perdem a paz, perdem a alegria, até perder a fé. Até perder a fé. E aí você vai falar, é uma coisa que tem você falar com um cristão desviado. Essa semana teve um aqui. O nome dele é Diogo, ora por ele, tá? Ele veio aqui falando de dar cabo da sua vida. Olha o espírito de desespero do norte. Cristão afastado do Senhor, perdeu a esposa, desesperado. Mas o Senhor nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Amém ou não amém? E eu preciso entender que esse poder está à minha disposição. Esse poder está à sua disposição. Amém. Esse poder está em você. Amém. Mas você muitas vezes não sabe usar, né? E eu quero dizer para você que a luta vai acontecer, a sedução vai acontecer, o inimigo pode até tentar te atacar com desespero, mas você levanta o escudo da fé. Você levanta a palavra de Deus. Amém? Você rejeita com a palavra de Deus. O que Jesus falou? Jesus foi ao deserto para poder passar umas férias, não foi? O que ele foi fazer no deserto? Ser tentado. Ô irmão, você reclama de tentação? Você reclama de problema? Jesus, ele recebeu o Espírito Santo e foi ao deserto para ser tentado. Foi tentado e resistiu com a palavra. E nós, os cristãos, temos um exemplo. Por que a Bíblia conta isso? Para que nós possamos entender, né, que eu preciso estar firme. Oi, é o que eu falei. A sedução pode acontecer. A tentação pode acontecer. O desespero pode bater na porta. Mas se você tem a armadura de Deus, a armadura de Deus não é para te impedir de ser tentado. Ela é para te impedir de cair. Então a pancada vai bater, mas você vai estar firme. Amém? Então você precisa se revestir do Senhor. Já estou terminando. Aí diz assim, olha só. Romanos 12:2 fala que Deus quer mudar a nossa mente. Amém ou não amém? Pergunta para o seu irmão: você é um bom demente? Você é bom demente? É bom de mente. Não é chamar de demente não, tá? Você é bom demente, né? Tá lá, o pastor Milton já botou: não vos conformeis com esse mundo, mas transformar. Gente, o cristão duro é aquele que não... eu não preciso disso não, já estou nessa igreja há 30 anos. Você fala que não precisa, irmão, é sinal de que você está mal.
Entendeu? Porque a gente está 30 anos e está precisando ainda. É todo dia. É todo dia. Porque a gente muitas vezes não age de acordo com como deveria agir. Não é? E aí a palavra vai dizendo em Mateus 11 que desde o dia de João Batista que o reino dos céus é tomado por esforço. Ó, esforço. É briga. É briga. Só que você não vai brigar com seu irmão. Você vai brigar a briga espiritual. Amém. Amém? Se revestindo da armadura de Deus. E eu queria que você nessa hora pudesse ficar de pé. Eu já vou parar de falar. Mas você precisa entender que não podemos ser os mesmos. Essa chave precisa virar em nossa vida. Agora, no nome de Jesus. Amém, querido? Preciso mudar a minha mente. Eu preciso, a partir daí, estar vigilante. A palavra de Deus fala que nós devemos ser sóbrios, vigiar, porque o maligno está solto, está ao derredor, buscando quem possa tragar. Amém? Amém. Olha para mim. Todo mundo bem? Alguém está passando mal? Quando a gente fala sobre essas coisas, às vezes alguém passa mal. Já é um sintoma de algum mal oprimindo. Mas eu queria dizer para você que você vai mudar a sua vida hoje. Amém. No Glória a nome de Deus. Jesus. O que Amém. você era tem que mudar. A partir de hoje você tem que viver pisando em serpentes e escorpiões. Todo poder de engano e sedução, todo desespero, espírito de morte vai repreendendo, não só na tua vida. Ó, estende a tua mão lá para a tua casa. Você fala, Senhor, manda a tua bênção lá. Amém? Mas olha só, você tem que mudar a sua palavra daqui para frente. Amém. Você vai chegar e falar assim, não vai dar. Eu não consigo. É muito difícil. Tem gente que ainda fala, é impossível para mim. E eu concordo, é impossível para você, mas para o Espírito Santo não é. E ele está em você, ele vai te ajudar. Amém? Amém? Abre as suas mãos, receba essa chave que o Senhor está te entregando hoje. Abre as suas mãos. Olha, vou orar por você. E nessa hora eu queria pedir aos pastores que pudessem vir aqui e a gente já vai fazer unção de uma vez. Isso, nós vamos fazer unção. Toca na mente, toca nas mãos, e aonde o Senhor te mandar, né? Vamos estar orando. O especial é na mente, porque a grande dificuldade, o diabo ele não ataca no corpo, ele ataca na mente. Porque se ele pegar a mente, ele domina todo o corpo. Amém? Então os irmãos vão fazer unção, não é para vocês ficarem aqui olhando para mim não, tá? Taca fogo neles, amém? Pai, toca nos teus filhos, que sejam eles instrumentos do Senhor, para liberar a bênção. Senhor, que haja cura e libertação, que haja libertação de mente. Senhor, nos livra da religiosidade, nos livra, Senhor, pode ir, meus irmãos, nos livra da religiosidade, nos livra, Senhor, da resistência. Senhor, a partir de hoje, vira essa chave em nossa vida, nos dá, Senhor, esse revestimento, essa capacitação, para que a nossa mente renovada, sejamos transformados e venhamos transformar o mundo ao nosso redor. Pai, no nome de Jesus, alcança, Senhor, alcança até aquele que está assistindo esse vídeo também. Deus, toca no nome de Jesus, quebra todo principado, poder e potestade, toda fortaleza que se levantou contra os teus filhos, contra as suas famílias, contra a sua casa. Tira toda resistência, Senhor, tira a dureza de coração, tira, Senhor, a mornidão, traz, Senhor, clareza espiritual, vontade de buscar a tua presença, de estar em tua casa, de estar reunido com a tua igreja. Deus, no nome de Jesus, vai operando, alcança, Senhor, através de nós, alcança nossa família, nossa descendência, nossa ascendência. Toca, Espírito Santo, no nome de Jesus, dá ordem, Senhor, aos teus anjos, para saírem agora e alcançar aqueles que não puderam vir, alcançar aqueles que não quiseram vir, alcançar aqueles que estão distantes do Senhor, da nossa casa. Senhor, joga por terra, dá vontade de abandonar o pecado, dá, Senhor, nojo do pecado, dá, Senhor, que ele possa se aborrecer com as suas ações, que ele fique irado com as suas ações, a ponto de não querer fazer mais.
Senhor, vai transformando. Toda vez que botar bebida alcoólica na boca, passe mal. Toda vez que quiser cometer o pecado, passe mal. Que se sinta mal, e se arrependa, e sinta saudade da tua presença. Deus, no nome de Jesus, vai quebrando toda resistência. Passa o teu fogo também nestas ruas aqui, Senhor. Vai limpando as ruas que dão acesso à tua casa. Opera, Espírito Santo, no nome de Jesus. Opera, Senhor, trabalha na vida de cada um. Senhor, tu conheces os pensamentos e as intenções. Eu peço que o Senhor vá mudando, vá transformando, que essa chave vire agora e toda resistência caia, toda dureza caia, toda religiosidade caia, que possamos ser autênticos em tua presença. Coloca, Senhor, amor pela tua presença, amor, Senhor, pela tua causa, amor, Senhor, pela tua igreja, amor, Senhor, pelo nosso Brasil, amor, Senhor, pelos indiferentes, amor, Senhor, pelo caído, pelo ímpio, ó Deus, amor por aqueles que estão fracassados. Coloca, Senhor, no nosso coração este amor, para que possamos agir com amor, ó Deus, com respeito, com educação, com carinho. Deus, vai mudando a nossa vida, nos dá paciência com a nossa família, nos dá paciência com a nossa casa. Senhor, que essa chave não feche mais, mas que estejamos abertos para tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Deus, nós te pedimos assim, e pela fé nós declaramos que recebemos a tua bênção agora, e vamos fazer uso no nome de Jesus. Pai, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Valeu, recebo no nome de Jesus.